Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender como se faz o ensaio em vazio de um gerador síncrono, certo? Então, o objetivo desse ensaio é determinar, o principal objetivo, a característica de circuito aberto, né? Ou curva característica em vazio do alternador, né? Curva característica em vazio ou curva característica de circuito aberto, né? Também conhecida como curva de magnetização, certo? Bom, nesse caso, o que é que se faz, né? A gente alimenta o gerador com a máquina primária girando com a velocidade nominal. Então, no nosso caso, claro que a máquina primária poderia ser uma turbina de banho hidrelétrica, um motor a combustão, né? No nosso caso, a gente tem no laboratório uma máquina de corrente contínua que a gente faz funcionar como motor, então a gente transforma energia elétrica em energia mecânica, e esse motor de corrente contínua vai girar o nosso alternador, né? Ou gerador síncrono, certo? A gente tem que deixar então o eixo do gerador girando com velocidade nominal, né? De tal maneira, como a gente viu na aula sobre a força eletromotriz, né? Que a força eletromotriz não varia por causa da velocidade, uma vez que a força eletromotriz induzida pelo enrolamento de campo em cada fase da armadura, o EF, ela depende da velocidade da máquina e do fluxo do rotor, do φF, né? Então, a gente aqui vai tentar manter a velocidade constante. Então, esse ensaio, né, pessoal, ele é feito com a velocidade constante, certo? A velocidade no eixo constante, né? E a gente sabe que a força eletromotriz é F, induzida por em cada fase da armadura pelo rotor, né? É 1K, que é um fator que depende do enrolamento da construção da máquina, né? A velocidade, que seria a variação do fluxo com o tempo, que é a velocidade do eixo, do gerador. Se o eixo estiver parado, a φ é zero, né? À medida que a velocidade aumenta, essa φ vai aumentando, como a gente já viu, e aumentando a frequência também dessas φs, né? E aqui o fluxo produzido pelo rotor. Quem faz esse fluxo, a gente sabe, né? Quem faz esse fluxo é a corrente de excitação, né? A corrente de excitação injetada no rotor. Aqui a gente está fazendo um esquema simbólico, né? Do circuito. Então, quanto maior a corrente de excitação, maior o fluxo, né? E a gente quer determinar, na verdade, a relação entre a φ EF, que nesse caso é igual à tensão terminal, né? VT. Por quê? Porque o gerador está ligado o gerador está sem carga no eixo, né? Então não tem queda de tensão na reatância síncrona nem na resistência da armadura, né? Então a φ induzida em cada fase ela se reproduz nos terminais da máquina. É claro que aqui a tensão que a gente está medindo por nome é a tensão de linha, a tensão induzida em cada fase, se a ligação for delta, é igual, mas se a ligação for y, a tensão induzida em cada fase tem que ser dividida por raiz de 3, uma vez que a gente está medindo aqui nos terminais da máquina a tensão de linha, certo? Bom, a gente mede, nesse ensaio, normalmente a gente mede também a velocidade no eixo, certo? A gente mede a velocidade, o n, a gente mede medido com um tacômetro. Então a gente tem duas maneiras de medir a velocidade diretamente através de um tacômetro no eixo e através da frequência. A nossa máquina ela é de 4 polos, certo? Então, para ela gerar 60 Hz na saída, eu tenho que girar essa máquina a 1800 RPM, certo? Certinho, né? Então, a gente tem que o N, né, a velocidade, é 120 F sobre P, né?
se eu for calcular a frequência na saída do gerador, né, é N P sobre 120, né? A frequência N vezes P, tá certo? N vezes P dividido por 120. No nosso caso, 1800 RPM no eixo, vezes 4 polos, dividido por 120, né? Aqui a gente vai dar 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes 30, 120. Corta aqui. 180 dividido por 3, 60 Hz. Então é importante a gente manter a velocidade constante, né? Em 1800 RPM. Não só para que a FEM não varie, né? Com a velocidade, certo? Que a FEM varie só com a corrente de excitação que a gente vai variar. Então essa velocidade N vai ficar constante, a gente vai monitorar ela sempre em 1800 RPM. Mas também para que a frequência na saída seja 60 Hz, certo? A gente tem um probleminha nesse ensaio que é o seguinte: no começo a corrente de excitação ela vai ser zero ou muito baixa e a tensão terminal da máquina vai ser muito baixinha também. O frequencímetro aqui ele tem que ter uma tensão mínima de operação para ele poder medir a frequência, dependendo da construção do frequencímetro, né? Dependendo da construção a gente não consegue medir então a frequência com uma tensão muito baixa, né? Mas depois, logo que a tensão aumenta um pouco, a gente já consegue fazer essa leitura, né? E mantendo sempre aqui 60 Hz na saída e a velocidade no eixo sempre 1800 RPM. Né? Aí agora é simples, a gente vai aumentando a corrente de excitação e medindo a tensão terminal, certo? Sempre mantendo a velocidade constante no eixo, né? Como a máquina está em vazio, não ocorre um efeito que a gente vai estudar depois que chama efeito freante devido à carga no eixo, né? Então, a tendência seria a velocidade continuar constante, mas pode acontecer dela variar um pouco, então a gente tem que monitorar a velocidade para não ter problema na nossa curva depois, certo? Então, o procedimento aqui, ó, acionar o alternador a vazio e com velocidade nominal, né? Aumentar gradativamente a corrente de excitação partindo do valor nulo, medindo os respectivos valores de força eletromotriz induzida da armadura, né? Na verdade, a gente mede aqui a tensão terminal, que é igual à força eletromotriz, né? Mas teria que ver a ligação, aqui a tensão é de linha, a força eletromotriz é de fase. Traçar a característica vazio, curva de magnetização do alternador, né? Então a gente vai pegar essa tensão aqui de linha, no nosso caso a máquina está ligada em Y, né? E a gente divide por raiz de 3 para pôr aqui, né? Ou a gente pode ligar o voltímetro direto na fase, já que tem acesso ao neutro, e medir a tensão de fase, certo? Apesar de, por norma, a gente medir a tensão de linha, né? Mas interessa a gente, já que o circuito equivalente é por fase, saber a relação entre o I de excitação e a FEM EF por fase. Assim, quando o gerador estiver funcionando com carga, se eu sei a corrente de excitação, eu vou saber quanto que vale a FEM EF. Né? Normalmente com carga, eu só sei quanto vale a tensão terminal, VT, que eu tenho acesso aos terminais da máquina com voltímetro, né? Mas não vou ter acesso à FEM interna do gerador, a força eletromotriz, né? E esse ensaio me permite isso. Além disso, esse ensaio também vai permitir que a gente calcule a reatância síncrona do gerador. Né? Uma coisa que é bom observar aqui é que, como a relação entre o fluxo e a corrente de excitação é não linear, por quê? À medida que a gente aumenta a corrente, os ímãs elementares, os domínios de Weiss do gerador, do rotor, eles começam a se orientar. Chega uma hora que eu aumento tanto a corrente de excitação que os ímãs elementares não se orientam mais, né? Então começa a saturar o ferro do rotor, certo?
do estator também. O que acontece então? Acontece daí que a gente aumenta a corrente e o fluxo já não aumenta mais na mesma proporção. Por causa disso, a FEM também não. Então, na verdade, essa relação entre o EF e a corrente de excitação é não linear, justamente por causa da curva BH do material do aço que é construído o gerador, certo? Então, com esse cuidado aqui, a gente faz essa ligação, né? E depois nós vamos conseguir obter as medidas, certo? Antes de eu passar aqui, eu tenho as medidas aqui de um ensaio que uma turma fez, né? Eu vou colocar na tabelinha ali para vocês depois. Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos tentar mostrar como é que seria a ligação na prática, né? Então, os dois, muito simples, né? O voltímetro em paralelo, o frequencímetro e o amperímetro lá medindo a corrente de excitação, né? Então, aqui eu fiz um esquema para gente, ó, da nossa máquina, certo? Aqui eu teria uma fonte de corrente contínua variável, aquela nossa fonte de corrente contínua, né, pessoal? Aqui eu tenho a excitação, esses dois terminais, né? Lembra aqui, ó, a ligação é Y paralelo 230 volts, né? Aqui eu tenho o centro do Y, certo? Aqui eu tenho duas bobinas em paralelo, então aqui eu teria, por exemplo, a fase A, né? Vou chamar assim, do gerador. Eu poderia dizer que isso aqui é a fase A, né? Aqui mais duas bobinas, essa bobina aqui e uma outra que está ligada aqui, ó, nessa chave, nesse pino. Essas duas bobinas em paralelo, né? Note que aqui a gente tem o centro do Y, está ligado em Y paralelo. É essa ligação aqui que está sendo feita, certo? Então tem uma bobina aqui em paralelo e mais uma outra aqui, né? Essa daqui está meio escondidinha, dá para a gente mostrar aqui, ó. Né? E aqui tem outra ligada desse ponto até esse, certo? Então aqui eu posso dizer que é fase B. Bom, aqui já dá para ver bem as bobinas, né, pessoal? Aqui e aqui, né? A outra bobina, as outras bobinas nas outras fases, estaria aqui, ó, uma tá aqui, né? Certo? E a outra aqui tá meio escondidinho, né, pessoal? Mas isso não vai importar na nossa ligação, mas eu acho que ela tá nesse terminal aqui, certo? Porque esse terminal aqui tem essa bobina aqui, ó. Esse outro aqui tem essa outra bobina, certo? Então também aqui é o centro do Y, né, que é fase A, B e fase C. E aqui a excitação, certo? Então, a gente vai ter que ligar primeiro a excitação, né? Vamos colocar um perímetro de corrente contínua aqui. A gente vai passar um pouquinho de 1 ampere, então é bom colocar na escala de 3 amperes de corrente contínua. Então a gente sai do polo positivo da fonte, certo? Vai para a entrada aqui do amperímetro, 3 amperes de corrente contínua, esse terminal aqui, tá? A gente leva para esse terminal ou para aquele e depois retorna para o polo negativo, certo? Agora a gente tem que ligar o voltímetro e o frequencímetro, né, pessoal? Então, como eu falei, eu vou fazer aqui a ligação correta, que seria a tensão de linha, mas na prática, porque depois a gente teria que dividir por raiz de 3, que a FEM é por fase, né? E a máquina aqui está ligada em Y, certo? Né? Mas se a gente fosse observar certinho a tensão, o que a norma fala, a gente ligaria, segundo o nosso esquema de ligação, né? Ligaria o voltímetro na linha, por exemplo, entre a fase B e a fase C. Né? É a mesma coisa com o frequencímetro, certo? Frequencímetro também, os dois terminais aqui, poderia ligar ou naquela outra fase lá de cima, né? Que traria um condutor do ponto A, né? No nosso terminal aqui do frequencímetro,
e do ponto B aqui. Certo? Então a gente faz a máquina funcionar com velocidade nominal, né? E começa a aumentar gradativamente a corrente de excitação, variando a tensão nessa fonte aqui, né? E medindo a tensão terminal, medindo a frequência e também medindo a velocidade, elas não podem variar, vão ter que ficar, no nosso caso, fixa em 1800. Uma coisa importante nesse ensaio é que a gente não pode deixar essa corrente contínua aqui diminuir de valor. A gente tem que ir sempre aumentando ela. Não pode nunca voltar, porque se a gente, por exemplo, colocar 0,1 ampere, depois quando colocar 0,2, colocou 0,25, se a gente voltar para 0,2, vai dar laços menores de esterese, por causa dos domínios de Weiss, dos ímãs elementares. E a curva vai ficar cheia de dentes, a nossa curva característica externa, é característica de circuito aberto do gerador, né? Ou curva de magnetização do gerador. Então, quem vai controlar a fonte de corrente contínua tem que tomar cuidado e a gente sempre vai só aumentando ela, né? Então, quando chega no valor que a gente deseja, a gente tem que parar tomando cuidado para não passar daquele ponto, né? Se passar um pouquinho, deixa lá, certo? E aí mede com aquele valor que está ali, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho os dados de uma equipe, certo? E eles mantiveram, então, a velocidade de 1800 RPM, né? E as medidas que eles fizeram foram essas aqui, ó. Vou passar aqui para vocês. Primeiro a gente mede com zero, sem corrente, certo? E ele mediu 8,2 volts. Essa tensão aqui, pessoal, é por causa do magnetismo residual, da indução remanente do ferro. Então, mesmo sem corrente, o ferro está magnetizado, né? Da última vez que a máquina trabalhou, tinha corrente contínua lá, ele ficou com uma imantação, né? Então, vai aparecer uma força eletromotriz, certo? Essa força eletromotriz induzida, nesse caso aqui, pessoal, já é o valor de fase, tá? Essa medida aqui já é o valor de fase. Então, o valor foi o valor medido dividido por raiz de 3 nesse caso, certo? Ou o voltímetro colocado direto na fase, né? Esse magnetismo residual, esse 8,2 volts, nesse caso, essa medida, ele é muito importante porque existe um tipo de gerador que se chama gerador autoexcitado e ele funciona por causa disso, certo? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Bom, depois com 0,1 ampere foi medido aqui 29 volts, depois com 0,2 54,6 volts, sempre com 1800 RPM, com 0,3 amperes na excitação, né? 74,3 volts de fase, certo? Com 0,4 95,3, né? Com 0,5 108,3, com 0,6 119,7, com 0,7 aqui passou um pouquinho, eles deixaram sim, para não voltar para não dar laços menores, 0,73, deu 135,5. Depois com 0,8 deu 142,7. Com 0,9 150,9. Depois com 1 ampere deu 1,563. Depois com 1,1 1,628. Com 1,2 167,5. E com 1,3 171,7. Né, pessoal? Vocês notam que a nossa máquina
é uma máquina 220 volts de linha, 230 volts de linha nominal, né? Nesse caso aí, por fase, vamos ver quanto é que daqui por fase. (230 dividido por raiz de 3). 132. (79 volts, né? Note que a gente passou um pouco, né? Passou bastante até, para poder saturar um pouco a máquina, certo, pessoal? Tem que tomar cuidado com os limites. Essa máquina é uma máquina didática e ela suporta uma corrente um pouco maior, né? Certo? Bom, o que é que eu fiz, pessoal? Um dos objetivos do ensaio, então, principal é fazer essa curva, né? Eu coloquei esses dados aqui, certo? A corrente de excitação no eixo X, né? E o F no eixo Y. Isso aqui vocês podem fazer no Excel, podem fazer qualquer software que desenhe uma curva, certo? Eu fiz isso no MATLAB, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então tá aqui a curva, certo? Essa curva que esses pontos que eu acabei de dar para vocês. Então, com cada corrente de excitação, né, a gente obteve uma força eletromotriz induzida, né? Claro, porque a tensão terminal medida é igual a força eletromotriz, né? Se a ligação, claro, dependendo da ligação, como eu falei, porque a força eletromotriz é volts por fase, certo, pessoal? O que eu ia mostrar aqui para vocês é só o seguinte: se a gente colocou o voltímetro na linha mesmo, a nossa ligação, a gente usou aqui, bom, eu usei 600, não precisava, né, pessoal? Poderia ter colocado aqui, vou até refazer aqui então, ó. Vou apagar aqui essa ligaçãozinha aqui, prestei só atenção na ligação. Aqui a gente poderia ter colocado o voltímetro, né, já que ele está na linha, 300 volts, beleza? Tá bom, pessoal? Então, era isso, né? O nosso ensaio característica em vazio do transformador, né? A gente obtém finalmente a característica de circuito aberto. Obrigado, pessoal.